Saudações a todos e todas. Quero agradecer novamente a todos vocês por estarem participando do curso de extensão Educação em Questão, abordagem teórica e metodológica para a prática docente. Sou a professora Gisilene e hoje estarei dialogando com vocês sobre a contribuição da música para o desenvolvimento e aprendizagem da criança. Essa temática tem por objetivo compreendermos a importância da música na infância e verificarmos a contribuição que o ensino da mesma e com a musicalização, o que ela possibilita e o que interfere no desenvolvimento da criança. É de suma importância iniciarmos conceituando o que é música. Trago também resumidamente a música no Brasil, o que é musicalização e, em seguida, a importância de termos a música como recurso pedagógico. E o benefício da música no contexto escolar, para entendermos como a música pode contribuir para o desenvolvimento da criança. Verificarmos como esta pode promover a sociabilidade e a expressividade do estudante, da criança, e promover reflexões sobre a música nas escolas. Trago também algumas sugestões de como trabalhar com a música em sala de aula. Então vamos iniciar com a música e os seus conceitos. Entende-se que ainda é muito, segundo alguns autores, que é muito difícil encontrar uma definição única sobre o que seja a música. Muitos psicólogos, antropólogos, professores, pesquisadores têm procurado essa definição em um só conceito, mas ainda sem grande sucesso e tampouco conclusões unânimes sobre a arte musical. Como trago para vocês no slide, segundo o Dicionário de Termos e Expressões da Música, do pesquisador Henrique Altram, Dourado, música é a arte de exprimir ideias por meio dos sons. Já para o artista e pensador Richard Wagner, a música é a linguagem do coração humano. Este conceito nos traz a ideia de ritmo, que é um elemento indispensável para a música, assim também como para a vida, como, por exemplo, batidas rítmicas do coração, frequência da respiração, entre outros. Mas também nos mostra a ideia que a música tem grandes influências sentimentais e psicológicas no ser humano. De acordo com Brescia, a música é uma linguagem universal, tendo participado da história da humanidade desde as primeiras civilizações. Mas o conceito mais usado que a música é a combinação de melodia, harmonia e ritmo, de maneira agradável para o ouvinte. Então, ele define a melodia como certa sequência de notas organizadas sobre uma estrutura rítmica que encerra algum sentido musical. E a harmonia é a combinação de notas musicais para produzir acordes e logo para produzir progressões de acordes. O ritmo são organizações de tempo segundo a periodicidade dos sons. Ainda de acordo com Brescia, no sentido mais amplo, é a organização temporal de sons e silêncios. E no sentido mais restrito, é a arte de coordenar e transmitir efeitos sonoros, harmoniosos e esteticamente válidos, e podendo ser transmitido através de voz ou instrumentos musicais. Ainda Brescia afirma que a música é uma linguagem universal e, ao mesmo tempo, uma manifestação cultural e artística de um grupo de indivíduo em determinada região ou época vivida. E trago para essa afirmativa Teca e Brito, que define que a música é uma linguagem universal. Tudo o que ouvido percebe sobre a forma de movimento vibratório. Os sons que nos cercam são expressões de vida,
da energia, do universo em movimento, indicam situações, ambientes, paisagens sonoras. A natureza, os animais, os seres humanos traduzem sua presença, integrando-se ao todo orgânico e vivo deste planeta. De fato, a música ele é um elemento sempre presente na cultura humana, sendo imprescindível também na formação da criança, para que ela, ao se tornar adulta, ela atinja a capacidade de pensar por conta própria e exerça a sua criatividade de maneira crítica, livre. A música e também a dança são fundamentais na formação do corpo e da alma e do caráter das crianças, também dos jovens adolescentes. Segundo Scagnolato, nome difícil, a música não substitui o restante da educação. Ela tem como função atingir o ser humano em sua totalidade. A educação ela tem como meta desenvolver em cada indivíduo toda a perfeição de que é capaz. Porém, sem a utilização da música não é possível atingir esta meta, pois nenhuma outra atividade consegue levar o indivíduo a agir. A música atinge a motricidade, a sensorialidade, por meio do ritmo e do som, e é por meio da melodia atinge a afetividade. Para esse autor, a música é como um complemento na educação, pois a aprendizagem leva a criança a pensar, já a música leva a criança a movimentar-se. Em parceria, as duas formas de ensino colocam a criança em fase de desenvolvimento mais abrangente. Ela passa a entender os conhecimentos que percebe e como utilizá-los. Certo? Então vamos lá agora para a música no Brasil, resumidamente, né? Como chegou-se a música no Brasil. Trago para enfatizar isso França e Godoy, que o ensino da música no Brasil ela chegou justamente com os europeus, durante o processo de colonização, em que os padres jesuítas usavam desse recurso na tentativa de aproximação da educação dos indígenas. Porém, não era uma educação voltada a musicalizar. Mesmo tendo o canto e a aprendizagem de instrumentos, o interesse maior era catequizar, um processo puramente religioso, visando apenas a fé e a disseminação da igreja naquela época. As aulas de canto e o ensino de instrumentos tinham o intuito dos sujeitos tocarem nas cerimônias litúrgicas. Em relação a isso, afirma Pereira também que um importante papel institucional para o Reino de Portugal, ocupando o espaço, promovendo atividades econômicas e exercendo a dominação cultural e local através da imposição da catequese aos índios, dos índios nativos. Né? Essas ações, inicialmente restritas à população indígena, dão início ao ensino musical no Brasil. Diante dessa visão do autor, do Pereira, né, podemos dizer que a missão jesuítica não tinha pretensão humana de educar, mas de impor aos habitantes uma obediência e sustentar qualquer prática diferenciada ou inovadora que fugisse do trabalho da igreja. Godoy afirma que foi durante a chegada do Império no Brasil que a música se tornou importante, pois era necessário fazer com que a família real se sentisse na corte. Na capital do Império, no Rio de Janeiro,
Com esse novo cenário e com a necessidade de atender a corte, nasce o Colégio Dom II, que incluía no seu currículo o ensino da música como disciplina. Para isso, formar os músicos que posteriormente fossem trabalhar nesse ambiente junto com os artistas oriundos da corte europeia. Com a consolidação do ensino público e com o país laico, é que a legislação sobre educação ganha destaque. Oriundo da reforma, conforme Pereira, que nos apresenta. Traz a regulamentação do ensino primário nas escolas públicas durante o Segundo Império, colocando entre os conteúdos e o currículo escolar as noções de música e exercícios de canto. Entre idas e vindas, reformas e contra-reformas do ensino de música no currículo escolar, somente na década de 20 é que houve um momento importante nas escolas brasileiras, que foi o movimento dos pioneiros impulsionado por educadores, cujo objetivo estava baseado na escola, que veio para contrapor o que era considerado tradicional naquela época. As reformas educacionais inspiradas nos princípios da escola nova, que incluíam as inovações propostas para a educação musical pelo pedagogo suíço J. Dalcroze. Ganharam especial impulso no Brasil nos anos 20 e despertaram debates que transgrediram no âmbito do Congresso Nacional para tornar-se um debate de foro nacional, como afirma Pereira. Na década de 30, outro movimento revolucionou a trajetória do ensino da música no Brasil. O canto orfeônico, estimulado por Villa-Lobos e baseado nas leis orgânicas de ensino formulada por Gustavo Capanema, segundo o autor destaca. As relações entre o canto orfeônico e a escola nova foram bastante evidentes na prática do movimento, que desde o seu surgimento demonstrava a preocupação com o uso da música na formação do caráter e da valorização do aspecto coletivo. Segundo Pereira, que destaca que o lento processo permeou a trajetória do novo projeto educacional para o país, iniciando em 1948, constituiu-se em uma luta que durou uma década e só foi caracterizada com a lei em 1961, após a promulgação da primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. E nesse período que surge pela primeira vez no cenário educacional brasileiro o termo educação musical. Em substituição, o canto orfeônico. A partir da Lei de Diretrizes e Bases, número 4024, de 20 de dezembro de 1961, a educação artística ela passava a ser incluída como um componente curricular obrigatório no ensino do primeiro e segundo graus na área de comunicação e expressão, que passou a ser composta por 4 áreas artísticas distintas, a música, artes plásticas,
artes, ciências e desenho. Uma decisão que gerou controvérsias na época, na visão de educadores musicais, pois era uma disciplina que na realidade não ensinava e dificilmente se conseguira em um período curto de licenciatura ter uma formação mínima em todas essas áreas. E segundo Pereira, né, apesar da determinação das 4 áreas e desarticulação da educação musical nas escolas, e com raras exceções no silenciamento em larga escala de tal prática nas escolas, pela primeira vez em toda a história do ensino público no Brasil. Em 1996, houve então uma alteração no conceito de ensino de arte, mais especificamente na redação da LDB, número 9394/96, o que na prática não implicou no que já estava sendo praticado nas escolas. O novo termo arte, introduzido na LDB de maneira evasiva, né, deixou uma abertura para várias interpretações, o que trouxe diversas maneiras de aplicação. Nesse sentido, como Pena destaca, né, no artigo, na Lei 9.394/96, no seu artigo 96, no parágrafo 20, garante um espaço para as artes na escola, como já estabelecido em 1971, com a inclusão da educação artística no currículo pleno, e continua a persistir a definição da ambiguidade que permitia a multiplicidade, uma vez que a expressão ensino de arte pode ter diferentes interpretações, sendo necessário defini-las com maior precisão. Né? Aí Pena nos traz, né? Foi somente no ano de 2008, com a Lei 11.769, que alterou-se um artigo da Lei da LDB 9394/96, que dispõe sobre a obrigatoriedade do ensino da música na educação básica, acrescida no artigo 26 do parágrafo 6. A seguinte redação do artigo 26: os currículos da educação infantil e do ensino fundamental e do ensino médio devem ter base nacional comum a ser contemplada em cada sistema de ensino e em cada estabelecimento escolar por uma parte diversificada, exigida pelas características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e dos educandos. Certo? Então, pela Lei 12.796, inciso 25, sexto, a música deve ser conteúdo obrigatório, mas não exclusiva do componente curricular. De que trata o inciso 20 deste artigo? A Lei 11.769 tem, portanto, como objetivo a obrigatoriedade do ensino da música, porém não destaca a disciplina de música como exclusiva, mas fazendo parte do ensino de arte. Essa lei trouxe para a escola brasileira a música como conteúdo curricular obrigatório, criando assim um novo ciclo de oportunidades e discussões sobre o ensino da música. E de acordo com essa lei, cada instituição de ensino tem a total autonomia para decidir como incluir
esse conteúdo e de acordo com seu projeto político-pedagógico. Certo? A musicalização. De acordo com Brescia, musicalizar significa desenvolver o senso musical das crianças, sua sensibilidade, expressão, ritmo, ouvido musical. Isso é inseri-la no mundo musical, sonoro. O processo de musicalização tem como objetivo fazer com que a criança torne-se um ouvinte sensível de música com um amplo universo sonoro. A música é um poderoso instrumento que aumenta na criança, além da sensibilidade, a audição, a qualidade, como a concentração, a coordenação motora, a sociabilização, respeito a si próprio e aos outros, a esperteza, o raciocínio, a disciplina, o equilíbrio emocional e inúmeros outros atributos que colaboram na formação do ser humano. O processo de musicalização deve alcançar a todos, buscando desenvolver esquemas de absorção da linguagem musical. No processo de musicalização, não podemos nos esquecer de que as crianças, quando brincam, usam sons espontaneamente, criam música, e essa atitude, se não é incentivada, tende a desaparecer com o tempo. A musicalização ela deve ser trabalhada de maneira lúdica. Portanto, não podemos dizer que a musicalização serve para transformar as crianças em seres musicais. Apenas precisamos incentivá-las a continuar usando e criando sons. Eu trago aqui a citação de Brescia, que define a musicalização é um processo de construção do conhecimento, que tem como objetivo desenvolver e despertar o gosto musical, cooperando para o desenvolvimento da sensibilidade, senso rítmico, criatividade do prazer e de ouvir a música, da imaginação, memória, concentração, autodisciplina, atenção, do respeito ao próximo, da socialização e atividade também contribuindo para uma efetiva consciência corporal e de movimentação. Vamos lá, um pouquinho da musicalização, conceito de musicalização, importância. E a música como recurso pedagógico. A importância da música como recurso pedagógico. Vários quesitos passam pelos pensamentos do professor na construção de um plano de aula que decida utilizar a música, a maneira pela qual a temática é mostrada aos educandos. Pode, de certa forma, aproximar ou distanciar o mesmo para o conhecimento proposto. A música, nessa situação, pode ser utilizada como uma ponte que motiva o professor e o aluno. A música ela pode exibir como o cidadão vê a sociedade e como vive. E a partir do diagnóstico da expressão corporal e argumentação crítica que o aluno pode demonstrar, o que subentende ser a visão que o mesmo tem do mundo e os valores humanos. A música ela também pode ser um ponto de partida para a busca de várias informações e valores da cultura e do povo. A música ela pode se remeter a lembranças, como trago o autor para destacar isso, os autores para destacar isso,
cheiros, sabores e imagens, pois ela pertence em grande parte ao mundo dos sonhos. O outro autor já enfatiza que a música é a parte do dia a dia infantil. Em todas as atividades desenvolvidas para as crianças, se fazem presentes, dando assistência para a aprendizagem, ensinando valores éticos e morais, entre outros, diferentes funções relacionadas com a música. Tendo em vista as rotinas desenvolvidas nas creches e outras instituições infantis, de acordo com as leis, diretrizes e bases da educação nacional, o trabalho com a música ela deve considerar, portanto, que ela é um meio de expressão e forma de entendimento acessível às crianças. A linguagem musical é excelente meio para o desenvolvimento da expressão, do equilíbrio, da autoestima, do autoconhecimento, além do poderoso meio de integração social. Por meio da música é possível exercitar toda a estrutura da educação infantil, do ensino fundamental. Além de ser lúdico e prazeroso, as crianças se manifestam através das canções, das cantigas de roda, das danças, do teatro, entre outros. As atividades musicais na escola ela podem ter objetivo preventivo nos seguintes aspectos. Físico, que é o quê? Ela oferece atividades capazes de promover o alívio de tensões devido à estabilidade emocional, né, e fadiga. Psíquico, promovendo o processo de expressão e comunicação e descarga emocional através do estímulo musical e sonoro. Mental, proporcionando situações que possam contribuir para estimular e desenvolver o sentido da ordem, harmonia, organização e compreensão. O educar e o cuidar que direciona as relações contínuas entre as crianças e os educadores nas instituições de educação infantil, né, ensino fundamental, diariamente elas tornam-se mais fácil e acessível por meio da musicalidade. Pois sabemos que a música ela une culturas e gerações, estreitam as relações interpessoais e abre um leque de oportunidades para o desenvolvimento cognitivo e ajuda na conquista de aprimoramento do conhecimento. As atividades que envolvem a musicalização permitem que a criança conheça melhor a si mesma e ao próximo, desenvolvendo a sua definição de esquema corporal. E também oportuniza a comunicação com o outro, como afirma esses autores, Eiger e Barreto, Apud Garcia e Santos, afirmam que atividades podem auxiliar de maneira durável como reforço no desenvolvimento socioafetivo, cognitivo, linguístico e psicomotor da criança, da seguinte forma. Traz lá, como desenvolvimento socioafetivo, né, que é o momento a criança aos poucos vai formando a sua própria identidade, percebendo-se diferente dos outros e ao mesmo tempo buscando integrar-se com as demais. Por meio do desenvolvimento da autoestima, ela aprende a aceitar-se como suas limitações e capacidades. As atividades musicais em grupo melhoram o desenvolvimento da socialização. A compreensão e a participação estimulando a cooperação. Dessa forma, a criança vai fortalecendo o conceito de respeito ao próximo,
Além disso, ao expressar-se musicalmente em atividades que lhe geram prazer, ela liberta seus sentimentos, expressa suas emoções, desenvolvendo um sentimento de segurança e realização pessoal. Já no desenvolvimento cognitivo e linguístico, a origem desse conhecimento da criança são as vivências que ela já traz consigo para a escola. Nesse sentido, as experiências musicais vividas por elas em casa farão com que facilite uma participação ativa, favorecendo o desenvolvimento dos sentidos da criança. Ao trabalhar com os sons, ela desenvolve sua capacidade de ouvir melhor e com um detalhamento de ritmos e sentimentos musicais. Ao acompanhar com gestos ou danças, ela está trabalhando com a coordenação motora. E a sua atenção e concentração ao cantar ou imitar sons, ela está descobrindo as suas capacidades e se relacionando com o ambiente em que vive. Possibilita também o desenvolvimento psicomotor, que são as atividades musicais que oferecem diversas oportunidades para que a criança aperfeiçoe suas habilidades motoras. Aprende a controlar seus músculos e movimentar o seu corpo com desenvoltura. O ritmo tem um papel muito importante na formação do equilíbrio do sistema nervoso. Isso porque toda expressão musical ativa, ela age sobre a mente da criança, favorecendo um impacto emocional à mente e aliviando as tensões. Atividades como cantar, fazer gesto, dançar, bater palmas, os pés, são experiências importantes para a criança, pois ela permite que se desenvolva o senso rítmico, a coordenação motora, fatores importantes também para o processo de desenvolvimento da escrita e da leitura. Trago também como embasamento a base comum curricular, né, que reitera essa importância, tanto no que tange à educação infantil quanto no ensino fundamental. Na educação infantil, a música está contemplada nos chamados campos de experiência, o eu, o outro e o nós, que é o corpo, gestos, movimentos, traços, sons, cores, formas, escuta, fala, pensamento, imaginação e espaços e tempos, quantidades, relações e transformações, como também de forma mais explícita nos objetivos de aprendizagem e desenvolvimento. E já no ensino fundamental, em relação ao ensino fundamental, a BNCC ela afirma que na área de artes em linguagem, que a música é a expressão artística que se materializa por meio dos sons, que ganham forma, sentido e significado no âmbito tanto na sensibilidade subjetiva quanto das interações sociais, como resultado de saberes e valores diversos estabelecidos no domínio de cada cultura. A aplicação e a produção dos conhecimentos musicais passam pela percepção, experimentação, reprodução, manipulação e criação de materiais sonoros diversos, dos mais próximos aos mais distantes da cultura musical dos alunos. Esses processos, eles possibilitam vivenciar a música interrelacionada à diversidade e desenvolver saberes musicais fundamentais para a sua interação e a participação crítica e ativa na sociedade. Caio e Meneghetti nos mostram que na sala de aula,
que o aluno revela, que é na sala de aula que o aluno revela suas especialidades, mostrando suas desilusões internas ou as suas genialidades, até então escondidas. É nesse espaço que o educando é obrigado a conviver com outras crianças. Tendo eles pensamentos distintos, o aluno traz para a sala de aula uma bagagem de atitudes naturais, praticadas em casa, em sua casa, em seu cotidiano, não conseguindo deixar de lado a sua fonte histórica. Certo? Então, os benefícios da música no contexto escolar. Quais benefícios a música traz no contexto escolar? A música habilita os alunos para que possam realizar funções motoras e intelectuais, bem como relacionar-se com o meio social. Essas ferramentas de trabalho, ela caem para o professor como um meio facilitador deste método. Além de contribuir para deixar o ambiente escolar mais alegre, a música ela oferece um efeito calmamente após o período de calmaria, né, após o período de atividades físicas e atividades que exigem esforços, como visitas a ambientes externos. Ela reduz o estresse em momentos de avaliação e também pode ser usada como método de aprendizagem de todas as disciplinas. Podemos utilizá-las em matemática, em todas as disciplinas há possibilidade de utilizarmos a música. O professor ele pode escolher várias músicas que tratam de assunto que será trabalhado em sua sala de aula. Isso tornará a aula atrativa, dinâmica e vai ajudar a rememorar as informações repassadas para as atividades posteriores. A música não somente é um simples implemento, além de ser de fácil acesso, ela não necessita de muitos recursos, né, de muitos materiais. Além de alunos e professores, o som, uma vez produzido tanto por instrumentos, objetos ou pelo corpo, como por exemplo, as palmas, batendo os pés no chão, ela pode transformar os educandos para um mundo vasto de aprendizado, em que a intensidade deste segmento varia de acordo com os diversos indivíduos. No espaço escolar, principalmente nos anos iniciais, as crianças passam a desenvolver suas perspectivas intelectuais, motores, linguísticas e psicomotoras. Mas a música ela também deveria ser praticada como matéria em si, acredito eu, como linguagem artística, forma de cultura e expressão. Por que eu defino isso? Pela sua importância em sala de aula, pela sua importância no desenvolvimento da criança. A escola deve ampliar o conhecimento do aluno, favorecendo a convivência com os diferentes gêneros musicais, apresentando os novos estilos, proporcionando um diagnóstico reflexivo do que lhe é apresentado, permitindo que o aluno torne-se um ser crítico, né, conforme Barreto, como já está no slide, né? Ligar a música é o movimento. E o movimento, utilizando a dança ou a expressão corporal, pode contribuir para que algumas crianças em situação difícil na escola possam se adaptar. Inibição psicomotora, debilidade psicomotora
instabilidade psicomotora, etc. Por isso é tão importante a escola se tornar um ambiente alegre, favorável ao desenvolvimento. As performances musicais executadas na escola não serão voltadas exclusivamente para a formação de músicos, e sim, através de práticas e percepções da linguagem musical, proporcionar a abertura de canais sensoriais, visual, auditivo, facilitando a expressão de emoções, aplicação de cultura, e contribuindo para a formação total do cidadão. Nesse sentido, trago algumas contribuições de como podemos trabalhar música em sala de aula. Cantar muito. Temos inúmeras músicas infantis, mas não é só músicas infantis que devemos trabalhar em sala de aula. Temos que variar o nosso repertório. E quando você já se sentir cansado, ou se já você não tem não sabe aquela musiquinha, podemos nos recorrer aos CDs de músicas infantis, DVDs de músicas infantis. Brincar de roda é uma forma divertida de fazer a criança cantar. Apurar a afinação, a percepção rítmica e melódica, O livro de brincadeiras de roda, trago como sugestões, tem um livro de brincadeiras de roda de Iris da Costa, que tem inúmeras brincadeiras de rodas que a gente pode estar trabalhando em sala de aula com nossas crianças. Assistir filmes, umas sugestões é o vídeo de Pedro e o Lobo, que são uma coleção de contos que as crianças poderão conhecer o som de diferentes instrumentos, contar histórias. As crianças gostam de ouvir histórias, de contar e de recontar e de cantar histórias, usando fantoches. Também temos a proposta de dramatizações. Temos histórias cantadas. No YouTube nós temos várias opções de histórias cantadas, que é bem interessante trabalharmos com nossas crianças. A dramatização ela ajuda nessa atividade. Temos uma atividade bem bacana que é bater bola. Bater bola no chão, como se estivéssemos jogando basquete. Essa atividade desenvolve o senso rítmico. Conforme você bate, você acompanha a batida da bola. É um desafio, é rítmico, é a manutenção do andamento. É um desafio, é uma brincadeira tradicional de bater bola na parede e pegá-la de volta também. Isso é importante para estimula muito a construção do controle rítmico. Adivinhar. Então, são uma atividade que dá para guardar em uma caixa objetos, diferentes objetos, como sininhos, chocalhos, entre outros, flautas, que deixe com que a criança vá pegando um daqueles objetos e outros de olhos vendados ouçam o sino, ouçam os sons, e adivinhar o que é. Pular corda. Parece simples, Duas crianças girando a corda e outra pula. Mas nessa atividade as crianças elas desenvolvem a capacidade de prever o tempo rítmico. As crianças que giram a corda, por mais ensaiadas, elas variam a velocidade.
e com a dinâmica nada constante de um quinteto de jazz, por exemplo, que interpreta uma canção. Um exemplo é que há uma variação do movimento, a criança que pula, de prever o movimento de pular no instante certo. Outra é construir objetos sonoros. Encha potinhos de plásticos, latinhas de refrigerantes, com diferentes objetos, com diferentes coisas, arroz, feijão, milho, areia, né, botões, com diferentes materiais, pedrinhas, né, e mostre às crianças os diferentes sons, né, graves, médios, agudos. Depois peça a elas para organizá-los dos mais graves para os mais agudos, e assim vice-versa. Outra é escutar o ambiente. Convide as crianças sentem em círculo, convide as crianças a fechar os olhos, escutar. Depois converse sobre o que ouviram. Sons naturais, pássaros, latido de cães, vento, chuva, sons produzidos por máquinas, instrumentos musicais. E também é interessante passear com as crianças pela escola, para que elas observem os sons do cotidiano. Peça para ela praticar isso também em casa. Né? Depois das crianças fazerem esse mapa, peçam para as crianças fazerem um mapa registrando as suas observações. E isso vai estimular a audição, entre outros aspectos para a criança. Então, essas são algumas das sugestões, né, para trabalhar a música, né, os sons com as crianças. E trago algumas considerações a respeito da temática. Pode-se atestar que, através da música, as distintas áreas do conhecimento podem ser incitadas. Temos na musicalização um implemento para amparar os educandos, desenvolver um espaço que une a expressão de sentimentos, valores, culturais, ideias e facilita a comunicação própria do indivíduo. Portanto, cabe a nós, profissionais, futuros profissionais, buscar uma maior variedade de informações, inserirmos o conhecimento no nosso convívio, no dia a dia, para assim para assim que possamos interferirmos positivamente e provoquemos nos nossos alunos a verdadeira motivação. A educação musical, ela necessita considerar que o ensino e aprendizagem da música não ocorre apenas na sala de aula, mas em circunstâncias mais amplas. Por isso, o professor não deve discutir a música na escola, mas refletir sobre em que educação musical pode ajudar no dia a dia dos nossos alunos. Interesses e dificuldades. Quais interesses e dificuldades dos nossos alunos? Buscando sempre decifrar a realidade em que vivem e que atuam, e quais formas de conhecer e aprender. O ato musical no espaço escolar ajuda no processo de aprendizagem, despertando e estimulando a área afetiva, cognitiva e linguística das nossas crianças. Os benefícios que a música proporciona nesta fase, seja pela expressão
de emoções, seja pelo raciocínio, sociabilidade, concentração, comunicação, é de grande aproveitamento para a vida. Diante da realidade que nos deparamos nas instituições de ensino, a música é desenvolvida de maneira resumida, como muitos de nós já presenciamos, né? Muitas vezes por meio de repetição, de imitação, algo quase que mecânico, sem um discernimento. Podendo realizar um trabalho significativo, nós podemos realizar um trabalho significativo com material reciclável, com a confecção de instrumentos para exploração de sons e outras atividades que podem contribuir para o desenvolvimento da inteligência musical, fazendo assim com que a música seja mais um suporte para a melhoria da educação das nossas crianças, tornando as pessoas com senso crítico e cidadão com mais aceitação e participação cultural. É isso que eu quis trazer para vocês hoje, para dialogarmos um pouquinho. E muito obrigado pela participação de todos vocês e até a próxima.